Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o Bicicleta na Cultura, o meu, o seu e o nosso programa que fala da bicicleta e as transformações que vocês dois podem fazerem. Queria lembrar que o nosso programa ele começou no dia 20 de agosto de 2020. Então, o Bicicleta na Cultura ele já está completando 6 meses e já tem 31 programas gravados. Eu resolvi fazer essa edição que trouxesse um pouco do spoiler de cada uma das nossas entrevistas, né? Porque tem muita gente que fica perguntando, mas você já entrevistou isso, já entrevistou aquilo, né? Então eu quero fazer esse spoiler para vocês sentirem um pouco mais à vontade quando entrarem no link e escutarem os spots, né? Vamos lá. Então a gente inaugura o nosso programa número 01 entrevistando eu mesmo, José Carlos Armelin, onde eu estava dando uma ideia do que seria o programa Bicicleta na Cultura, que a gente ia trazer histórias de quem usa a bicicleta e a diferença que ele faz para o mundo, né? Para quem usa para trabalhar, para a escola, os estabelecimentos que tem lugar para estacionar a bicicleta, enfim, a gente trouxe essa conversa aí. No programa 2, nós trouxemos o fundador do Pedale CBO, que é o Eduardo Alves do Vale, onde ele falou como é possível um cidadão comum, um coletivo, procurar o poder público e começar a movimentar esse assunto de mobilidade na cidade. No programa 3, nós trouxemos o Dr. César Sartori. Ele trouxe a história da bicicleta. Ele contou lá desde os primeiros rascunhos da bicicleta, que foi com Leonardo da Vinci, que depois, só em final de 1800, que os italianos conseguiram fazer a bicicleta, né? No começo de madeira, e foi se aperfeiçoando, e agora, com quase 100 e poucos anos, uns 110, 120 anos, a bicicleta tem a mesma forma que ela tinha no começo, né? Uma história bem interessante. No programa 4, nós fomos conhecer alguns alunos que estavam aprendendo a pedalar, né? E quem estava ensinando era o Eduardo Alves do Vale do Pedale CBO. Essas 3 mulheres, né? Elas tinham uma coisa interessante entre elas. Uma tinha, acho que 17 anos, a outra tinha 30 e pouco, e a outra 50 e pouco. E todas elas, com 3, 4 aulas, aprenderam a pedalar. E ali teve uma mensagem muito importante para nós, que não importa a idade que você tenha para começar a pedalar, sendo criança, jovem, adulto, ou até mesmo depois dos 50, né? Vale a pena aceitar esse desafio aí, né? O programa número 5 foi dedicado ao Dia Mundial Sem Carro, que é o dia 22 de setembro. E ele foi feito com a doutora advogada Maricel Presotto, onde ela nos contou como é que ela faz para ir para o seu escritório pedalando, né? Então você vê uma advogada, ela gosta muito de pedalar, ela sabe que a bicicleta faz muito bem para a saúde dela, então ela usa com frequência a bicicleta, não só para passear, como também
e para o trabalho, né? O programa número 6 foi dedicado ao Dia Mundial da Árvore. E quem falou conosco foi o Márcio Lima. Ele é da cidade lá de Bonito, Mato Grosso do Sul. E ele tem uma agência de viagem chamada Lobo Guará. Ele contou uma história muito interessante. O que fez ele criar essa agência, principalmente com esse nome Lobo Guará. E ele tem um detalhe muito interessante em todas os agenciamentos que ele faz com bicicleta, né? Então ele leva o turista que vai para Bonito a pedalar ali na região e conhecer aquelas águas cristalinas maravilhosas. E olha só, todo mundo que pedala com ele planta uma árvore, porque ele vive criando mudas, ele vive arrecadando sementes, ele vive plantando. Então ele faz um trabalho muito diferencial lá no Mato Grosso do Sul. Então é o nosso Márcio Lima, de Lobo Guará. O programa número 7, nós falamos com o ciclista Álvaro Viana, que muita gente conhece como Guzula, né? Ele também é aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? E ele gastou um tempo enorme para nós, para dizer que para você começar a pedalar, você não precisa ter uma bicicleta, a melhor bicicleta do mundo. Basta fazer uma escolha um pouco mais correta, né? Ela pode ser mais simples, aí você vai se acostumando com ela, você vai para o mercado com ela, para a escola, para o trabalho, e começa a usar no dia a dia. Depois, quando você tiver com a condição financeira um pouco melhor, que você conhecer um pouco melhor a bicicleta, aí sim você pode escolher uma melhor para você, lhe dar um presente melhor ainda. Mas foi bem atencioso conosco. O Álvaro Viana, ele tem uma bicicletaria aqui em Santa Bárbara do Oeste, e a estratégia dele foi ensinar você a comprar uma sua primeira boa bicicleta. Programa 8, nós tivemos o grande prazer de falar com o senhor Ariovaldo Inácio. É o nome que, se você falar de novo, ele, Ariovaldo Inácio, pouca gente conhece. Mas se você falar assim, o Vardão da bicicleta, esse muita gente conhece. E nós tivemos o prazer de começar nessa sua visita a usar o nosso estúdio móvel, né? Nosso estúdio móvel é chamado de Estúdio Bike, onde eu fixo a mesa de som e caixa de som na bicicleta e vou fazer a entrevista. Levo lá os microfones e assim a gente consegue manter um certo distanciamento do entrevistado, né? Então é assim que a gente levou toda essa entrevista na pandemia, a não ser até o programa 6, que nós tivemos que escolher outras estratégias. Mas a partir do programa, esse sim. Então, o Vardão, ele nos contou a história de como ele começou a pedalar, quando ele conheceu o seu Valentim Musi, né? O Valentim Musi é uma pessoa muito importante em Santa Bárbara do Oeste, porque, segundo o relato do Vardão, né, e que a gente vê na história, o senhor Valentim Musi, ele tinha um bar com mesa de snooker, e ali, principalmente no domingo, muita gente frequentava, né? Então, no final dos anos 50, ele resolveu comprar algumas bicicletas e colocar para alugar. E as pessoas usavam essas bicicletas alugadas para ir nas colônias das fazendas aqui ao redor de Santa Bárbara do Oeste. Então, o Vardão tem uma memória sensacional. Ele contou bastante para nós sobre o aparecimento da bicicleta em Santa Bárbara do Oeste. No programa 9, nós continuamos entrevistando o Vardão, só que aí ele contou um pouco como é que foi a sua vida como adolescente, jovem e adulta em cima da bicicleta. Ele contou algo muito interessante, que ele, ainda jovem, escreveu para a Itália, para a Federação da Itália, e queria informações técnicas de como ajustar uma bicicleta, como escolher uma bicicleta para um determinado indivíduo que fosse pedalar. Hoje a gente chama de bike fit, mas ele usa um outro termo que vale a pena assistir o programa de número 9, que ele fala. E aí, a Itália mandou para ele toda a documentação, mandou um grande fascículo, e ele começou a estudar e até mesmo aperfeiçoar o seu italiano para conseguir
para conseguir entender esse documento. Né? Lembrar que o Vardão é português, vocês vão perceber pelo sotaque dele, mas ele fez questão de aprender italiano para poder entender bem esse assunto aí. Então foi a pessoa que trouxe o Bike Fit aqui na região de Santa Bárbara do Oeste aqui. No programa 10, nós fizemos uma visita. Eu convidei o Moisés Simões, ele que estudava no Senai em 1981, assim como eu, e nós fomos visitar o bicicletário mais antigo de Santa Bárbara do Oeste, em funcionamento. E estivemos lá, recebidos pela Tiane, assessor de imprensa da Fundação Home, onde nós pudemos ali recordar que aquela instituição de ensino, a Fundação Home, ela tem o seu bicicletário funcionando desde o começo dos anos 60, de forma ininterrupta. Então eu não consigo nem imaginar quantas pessoas usaram esse bicicletário aí. E ali mostrou quanto que é importante uma instituição de ensino ter um local adequado para receber aqueles alunos que vão de bicicleta, né? E agora, com toda essa inclinação para a bicicleta, para a mobilidade, principalmente no Brasil, cada vez mais as instituições de ensino deverão estar provendo esse meio, né? E sabe-se que essa pandemia que estamos vivendo aqui e as novas formas sanitárias que vamos viver vão dificultar cada vez mais a aproximação e o aglomeramento como ocorre no transporte público, né? Então nada melhor que olhar para o bicicletário e ver os alunos chegando, pedalando, cada um na sua bicicleta. E o programa 11, nós falamos com a Priscila Cruz Meloni. Ela que, com um grupo de amigas, organizou um pedal chamado Outubro Rosa. E isso mesmo, aquele que fala sobre o câncer de mama. E melhor do que só falar, ela reuniu algumas amigas, convidou várias pessoas e fizeram um passeio de bicicleta. Eles foram até um bairro aqui em Santa Bárbara do Oeste chamado Santo Antônio Sapezeiro. E ela, muito emocionada, contou como foi a recepção dela e promete, nas próximas edições, ela também está à frente com as suas amigas para estar organizando esse passeio que traz um pouco de união para as mulheres, né? Ainda mais, né? Onde elas possam conversar sobre o seu cotidiano e possam também se exercitar. Então foi bastante nobre conversar com a Priscila. No programa 12, eu tive o prazer de fazer uma entrevista à distância. Usamos o recurso do WhatsApp, né? Porque a Gisele e o André, que é bombeiro, eles estavam fazendo uma viagem de bicicleta lá em Santa Catarina, no Vale Europeu. E vocês vão perceber como é emocionante o casal estar trocando essas confidências nessa viagem aí, onde eles falam sobre superação. Ela principalmente ela, Gisele, fala bastante sobre como precisamos pouco para viver muito bem, muito feliz, né? Então, é um programa que vale a pena. Programa 13. Esse eu fui falar com um grande amigo desde a infância, que é o Vadir Feliciano. O Vadir Feliciano tem histórias incríveis da bicicleta em Santa Bárbara do Oeste, ali pelos anos 80 até agora no 2021, né? Porque ele é bem atualizado. Tem algo muito interessante que o Vadir falava, que não tinha muita opção de você comprar bicicleta, né? Você comprava numa loja qualquer, tinha poucas opções, e a primeira bicicleta que veio com várias marchas, que tornou um pouco mais popular, foi nos anos 70, que foi a Caloi 10, né? Então você podia ir numa loja, no Magazine, ir lá e comprar uma bicicleta de melhor qualidade, Caloi. E também tinha a Monarch, depois veio a Peugeot, todas elas com 10 marchas. E ele sentia bastante dificuldade, né? Ou seja, o público sentia bastante dificuldade de usar essas bicicletas que usavam um pneu mais fino dentro da cidade, porque
tinha muito buraco, né? Muito buraco na rua, as valetas. Aliás, as cidades não são construídas para, no Brasil pelo menos, as cidades não são construídas para veículos que não têm um sistema excelente de amortecedor. É muita valeta, né? Para escoar água. É uma maneira meio... eu não conheço muito bem o assunto, mas toda a pavimentação no Brasil é um pouco difícil de andar de bicicleta, viu? Isso aí. Aí nós convidamos de novo, no programa 14, o Vadir Feliciano para ele contar para nós como é que foi a chegada da mountain bike aqui na nossa região. Então, ele foi responsável ali no final dos anos 80 de trazer a modalidade mountain bike para Santa Bárbara do Oeste. E popularizou, ele fazia corridas, ele fazia passeios. E a mountain bike, ela tinha uma característica muito interessante, porque usava um pneu mais largo, tinha no mínimo 18 marchas, né? Depois apareceu de 21, 24, 27, né? E 30 marchas. Só que essas bicicletas, elas eram muito mais resistentes e era muito mais fácil andar pela cidade, né? Pela cidade que normalmente é cheia de valeta, você encontra buracos e muita dificuldade na pavimentação. Então essas bicicletas, elas transformaram as nossas ruas em algo mais fácil para pedalar, né? Não que a rua melhorou, mas a bicicleta, o equipamento melhorou bastante. Então foi assim que chegou a mountain bike no Brasil, pelas mãos do Vadir Feliciano. Desculpe, chegou a mountain bike aqui na nossa região metropolitana de Campinas. No programa 15, um dia estava passeando aí pelo bairro do Furlan e vi uma pista de manobras com várias inclinações, né? Feita para os garotos, né? Estava olhando lá e vendo que eles estavam trabalhando, fui lá e perguntei, viu? Tem que essa pista aqui? Aí disseram assim que era uma área particular, né? E aí eu me aproximei mais do João Agnese, né? E fizemos uma entrevista onde ele falou que aquela área já há 3 anos eles estavam limpando ela, porque antigamente era um local onde depositavam-se lixos, né? Que a vizinhança vinha ali descartar lixo. E eles recuperaram aquela área com a ajuda da prefeitura e transformaram no que eles chamam de Bosque Trail 19. São para aquelas manobras pump, né? Que eu não domino muito, mas o mais interessante dessa entrevista é que a vizinhança está cuidando bem daquele lugar, né? Onde eles prometem, assim que acabar a pandemia, fazer lá um campeonato na modalidade que se permite nesse Bosque Trail, né? Então, sucesso aí. No programa 16, nós fizemos uma entrevista com a dupla Filó e Pedro Milanese, né? Onde eles estiveram em Santa Bárbara do Oeste, participando da virada SP. E nesse show que eles fizeram aqui em Santa Bárbara, eles usaram a bicicleta para produzir energia elétrica. Então nós contratamos 2 ciclistas e todo o show foi feito com as pedaladas dele. No programa 17, nós fizemos a comemoração do Dia Municipal do Ciclista aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, dia 4 de dezembro, foi instituído pelo vereador Celso Ávila como sendo o Dia Municipal do Ciclista em Santa Bárbara do Oeste. E nada melhor que convidar o próprio Celso Ávila para falar disso, né? E também, no dia que estávamos lá, tivemos o prazer de falar com o seu Walter Machadói, que falou como é que ele tem usado a bicicleta para levar a sua netinha, que antigamente levava suas filhas, a pedalar pela cidade. Programa 18, nós começamos a falar agora de empreendimentos nos estabelecimentos. Nós fomos até o quiosque da Gabi, onde a Gabriela Soares nos atendeu, explicando que o seu estabelecimento, há mais de 20 anos, ele vende água de coco e o seu principal público são os ciclistas, né? Os esportistas que passam por ali e resolvem tomar água de coco. Eles também têm ali caldo de cana, tem coxinha, ou seja, eles conseguem fazer uma alimentação e uma hidratação ali nesse quiosque aqui,
que foi o primeiro quiosque que trouxe a água de coco em Santa Bárbara do Oeste. Programa 19 foi feito em especial o Dia do Natal. E nós começamos com aquela frase dos anos 80 que a Calói criou, né? Não esqueça a minha Calói. Então nós falamos com a Catarina e a Gabriela, duas crianças com 8 e 9 anos, né? E elas falaram o que é o presente, tem um presente de Natal de bicicleta e o que elas pensam do futuro. Programa 20, nós falamos sobre segurança com a bicicleta. A gente chamou o Pedro Rigon, né, um grande amigo nosso aqui de Santa Bárbara do Oeste, que já tem 60 anos e não pode cair da bicicleta, né? Nem novo, nem mais com idade. E ele anda bastante bicicleta, ele tem muito cuidado para andar da bicicleta. E tinha autoridade para falar para nós o que é um pedal seguro. Programa 21. Aproveitamos também o Pedro Rigon e desafiamos ele, que conhece tão bem a nossa região, a criar um roteiro para pedalar pelas colônias de Santa Bárbara do Oeste e cidades vizinhas. Interessante que ele montou um roteiro de sexta, sábado, domingo, cada dia, almoçando, jantando e pousando num lugar diferente. É sensacional o conhecimento que ele tem dessas colônias da região aqui, que eram antigas colônias das usinas, né? Programa 22. Nós aproveitamos a vinda para Santa Bárbara do Oeste do Vanderlei Torrone. Vanderlei Torrone, ele tem a empresa chamada Útil, onde a especialidade dele é fabricar bicicletas cargueiras. Então ele fez uma exposição do que é uma bicicleta cargueira, ao que se destina, e qual que é o mercado atual e futuro dessas bicicletas. Programa 23. Aí a gente falou da energia do ciclista, né? A gente convidou, né, a Janaína Kraft, que foi pedalar conosco, ela é nutricionista, e ela explicou o que seria uma boa alimentação e depois essa recarga com alimentação complementar para você pedalar. Então a gente aprendeu bastante que deve-se comer coisas que demorem para que nosso organismo absorva esse açúcar, né, para a gente poder gastar. Programa 24. A gente entrevistou Oswaldo Leonil Martins, mais conhecido como o Badu. Então, o Badu foi um atleta de ponta dos anos 70, 80 e início de 90. Ele contava histórias interessantes sobre os grupos de pedal que existiam aqui, que normalmente eram grupos que tinham limite de pessoas, e ele era obrigado a pedalar em outras cidades, e quando ele vencia, quem levava o título era outra cidade, né? Programa 25, a gente continuou ainda entrevistando o Oswaldo Leonil Martins, que é o Badu, e abrimos uma porta para ele falar sobre o que foi a competição 9 de julho de 1977, que ele chegou entre os 8 primeiros colocados. Foi aquela prova que saiu de Santos, subiu a Serra da Anchieta, até terminar na Avenida Paulista. Programa 26, nós fomos conhecer de perto o seu Natal. Hoje ele tem 85 anos, mas ele tem um feito histórico aonde nos anos 60, aliás em 1960, ele pedalou 55 horas sem parar, sem dormir, sem comer, sem descansar. Foram 55 horas ininterruptas. Uma história maravilhosa do seu Natal Pires. Programa 27. Nós fomos conhecer o Santa Bike. O que é o Santa Bike? É um estabelecimento que foi inaugurado no dia 4 de dezembro de 2020, portanto, no Dia Municipal do Ciclista em Santa Bárbara do Oeste. A gente foi falar com o Luiz Felipe, que é um dos sócios da casa, onde o que tem de mais interessante quando você chega lá, tem um enorme estacionamento de bicicleta, porque ali é um ponto de apoio, onde você consegue arrumar sua bicicleta, onde você consegue tomar banho, lavar a bicicleta, consegue fazer sua refeição, sua hidratação. Então é um modelo de negócio que está aparecendo por conta desse mundo da bicicleta, né? E a gente sabe que assim que essa pandemia
for embora, né? Que precisa ir logo, né? Tá, já está enchendo o saco. Desculpem. Ali vai ser um ponto onde certamente vão haver aniversários de ciclista, festa de casamento de ciclista, confraternização de ciclista. Então é um lugar fantástico. No programa 28, nós vamos falar com a Andiara Zambello. E ela foi contar para nós o quanto a bicicleta traz facilidade na vida dela para os pequenos deslocamentos, né? Então ela falou que vai na casa dos parentes, vai na padaria, vai no supermercado, tudo com a bicicleta. E isso facilita muito a vida e a convivência dela com a cidade. Programa 29. Nós estivemos com a primeira mulher federada do ciclismo aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a Márcia Machado. Foi ela que corria nos anos 80, anos 90, e que depois abriu o caminho para muitas outras mulheres a pedalar, né? Programa 30. Nós entrevistamos a banda CO2Zero. A banda CO2Zero, ela entra nesse mundo da bicicleta porque é uma das primeiras, provavelmente a primeira banda do mundo a usar a bicicleta para gerar energia para tocar os instrumentos e amplificadores. Então a banda CO2Zero aqui de Santa Bárbara do Oeste, fundada em 2008, ela é a precursora dessa maneira de tocar. Programa 31. Esse programa foi dedicado ao Dia Mundial da Água. A gente aproveitou que a banda CO2Zero estava fazendo uma ação ambiental com recursos da Lei Rouanet e gravamos o programa. Gravamos as falas, gravamos as músicas que eles tocaram e foi muito interessante. Você pode conferir lá. Bom, esse aqui é o programa 32, né? Fazendo um spoiler de todas as edições passadas e comemorando aqui os 6 meses de programa. A gente deseja que tenhamos muitos 6 meses, que essa pandemia possa acabar logo, onde possamos estar com a nossa Bike Studio aí pertinho de você e conhecendo uma história maravilhosa entre você e a sua bicicleta em Santa Bárbara do Oeste e região. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.